Nesse vídeo, eu quero demonstrar como é que eu organizei as máscaras dessa imagem para conseguir chegar nesse efeito aqui. Ok, antes de falar sobre as máscaras, eu quero colocar esse cara no seu devido lugar. E o devido lugar dele é com 820 pixels, como ele está aqui, pontos, quer dizer. Então eu vou pegar esse cara, clicar nesse layer aqui e introduzir o meu número mágico de 820. Eu quero que esse sujeito fique localizado mais ou menos por aqui. E a conversa é a seguinte: eu queria que ele ficasse centralizado mais ou menos junto desse prato. Ou seja, eu queria que ele ficasse centralizado no intervalo dos limites desse prato. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui no Mark Tool, vou transformar esse cara de um círculo para um retângulo e vou marcar esse sujeito aqui. Não importa muito a altura que esse cara vai ter, o que importa é a largura. Quando eu fizer isso, eu quero centralizar esse sujeito em relação a essa marcação que eu fiz. Essa marcação tem a largura desse prato. Eu venho aqui, clico sobre o layer do texto, clico no Move Tool e coloco esse cara aqui. Isso é interessante porque talvez o movimento tenha sido pouco visível, mas agora eu centralizei esse cara em relação a uma marcação. Eu posso fazer isso rigorosamente para qualquer marcação que eu queira. Ok, Ctrl D para selecionar esse cara, Ctrl 0 para colocar esse sujeito assim. E bom, esse cara não está absolutamente do jeito que eu quero, porque eu preciso que esse sujeito aqui fique atrás desse cara e desse cara aqui também. Para fazer isso, eu preciso de máscaras. E a conversa é a seguinte: se eu vier aqui no Channels, eu adiantei essa conversa só para que a gente não ficasse até o ano que vem produzindo essas máscaras. Como é que eu fiz esse cara? Eu peguei o canal verde e eu estou vendo tudo junto, eu não quero ver tudo junto, eu só quero ver a imagem em si, por isso eu vou alt-clicar nesse cara para colocar todo mundo para dormir, voltar nesse sujeito. Eu peguei o canal vermelho, perdão, no qual esses dois caras aqui aparecem de maneira mais ou menos nítida e misturei eles com o canal azul. E do contraste de ambos, eu consegui retirar os detalhes desse sujeito. A máscara que eu fiz ficou desse jeito aqui. Para fazer isso, eu venho aqui, clico na imagem RGB, venho aqui em Image, Calculations e seleciono o canal verde, o canal azul, seleciono como Blend Mode Add e com Offset menos 200. Se isso não fizer absolutamente nenhum sentido, volta algumas lições atrás, na qual eu explico, em linhas gerais, como é que esse cara aqui funciona. Ok, eu consigo esse efeito aqui. A parte mais ou menos complicada começa agora, porque eu preciso fazer algumas coisas. A primeira delas é selecionar esse prato, e isso é fácil, eu consigo isso com o Marquee Tool, e produzo essa máscara. Então, o que eu fiz foi o seguinte: eu vim aqui, utilizei o Marquee Tool, elíptico, desenhei um sujeito, mantive o shift setado para que esse cara ficasse no tamanho que eu espero, fui para lá, fui para cá, até a hora que eu consegui encontrar mais ou menos bem alguma coisa que correspondesse a esse cara aqui, aumentando, diminuindo, mantendo esse cara selecionado. Quando eu consegui o que eu queria, eu salvei essa seleção como um canal aqui, com esse nome. Voltei para volto para esse cara aqui, Ctrl D para selecionar esse sujeito. E agora vem a parte interessante. Eu precisei retirar esse cara aqui de alguma forma. Para fazer isso, eu vim aqui mais uma vez com o Mark Tool, produzir uma outra seleção que dissesse respeito só a essa folha aqui. Eu salvei, nesse caso, essa seleção como sendo esse cara aqui. Eu usei Ctrl Shift I para inverter esse sujeito aqui. Pintei o fundo de branco e o que sobrou foi esse cara aqui.
Eu vou selecionar esse cara, voltar para a imagem RGB e eu fiz a mesma coisa com a faca. Eu selecionei a faca com esse Mark II circular. Eu salvei a seleção aqui, eu mantive essa seleção aqui, vindo aqui em Select, Save Selection. Eu agora carreguei ela mais uma vez, Ctrl clicando nesse cara aqui, inverti essa seleção como eu fiz com esse outro cara e Alt Backspace para resultar nesse sujeito aqui. A moral da história foi a seguinte: quando eu vinha para a folha, as coisas eram mais ou menos simples, porque se eu invertesse esse cara aqui, eu já tinha de uma certa maneira mais ou menos uma máscara. Eu usei o Levels para chegar nesse nível aqui, com essa correção que eu fiz, 30, 1 e 215. Ou seja, vim nesse cara aqui, utilizei o Levels, utilizei essas marcas que eu utilizei aqui, 30, 1 e alguma coisa, e cheguei nesse resultado que estava aqui embaixo, que é esse cara aqui. Se isso também parecer hermético, volta lá alguns vídeos que eu explico em detalhes como é que se faz esse negócio. No caso da faca, isso me pareceu um pouco mais interessante, porque no caso da faca não valia a pena inverter ela automaticamente, porque eu não quero que de uma certa maneira ela permaneça branca contra uma coisa preta. O que me pareceu mais interessante foi em selecionar essa máscara aqui, enfim, pintando essa parte interior de preta, limpando essa parte aqui de branco, depois invertendo esse cara aqui para chegar nesse resultado. Ok, eu tenho três máscaras diferentes. A minha questão agora é como é que eu faço para juntar as três. Eu vou duplicar esse cara aqui, é, vou vir nesse sujeito, que é a folha. Opa, ela está aqui, na verdade. Ctrl clicar nesse cara aqui, vim nesse sujeito aqui, Alt Backspace para pintar esse cara aqui, Ctrl D para selecionar. Vou vir nesse cara aqui, onde é que está a faca? Ela está aqui. Ctrl clicar nesse cara aqui, vou vir nesse sujeito aqui e Alt Backspace para pintar esse cara aqui. Ok, agora eu tenho uma máscara, eu Ctrl clico nesse sujeito, venho nesse cara aqui e agora vem a parte interessante. Eu preciso inserir essa máscara aqui, mas antes disso eu preciso duplicar esse layer. É porque eu preciso de dois layers, um sobre o outro. E eu já vou mostrar para quê. Então eu venho nesse cara aqui, clico nesse cara com o botão direito, duplicate layer, vou chamar esse nome aqui de prato acima. E nesse sujeito aqui eu insiro essa máscara. Ok, aparentemente não aconteceu nada. Se eu ligar esse sujeito aqui, ele ainda parece com os mesmos problemas de antigamente, mas se eu colocar esse cara aqui como sanduíche entre esse sujeito e esse outro cara, eu consigo o efeito que eu esperava anteriormente, ou seja, eu consigo fazer com que esse sujeito esteja dentro dessa máscara aqui. Eu vejo esse cara, e se eu clicar nesse cara eu percebo que eu só vejo isso aqui, ou seja, os detalhes que eu espero que fiquem sobre as letras, a qual eu adiciono esse cara aqui logo abaixo e abaixo de todo mundo eu adiciono a mesma imagem uma sobre a outra. Ok, eu tenho mais ou menos aquilo que eu queria para colocar esse sujeito nas proporções que eu gostaria que ele tivesse. C para utilizar o crop. Venho aqui, clico em cima desse cara, empurro esse sujeito um pouco para cima. Na verdade, empurro esse cara um pouco mais para cima, venho aqui embaixo, empurro esse cara mais ou menos para cá, até deixar tudo mais ou menos na posição que eu quero. Talvez empurrar esse cara um pouquinho mais para cá e ok. E parece que é isso, até porque mais cedo ou mais tarde chega uma hora em que a gente precisa finalizar o trabalho do dia. Dou ok para selecionar esse sujeito e aqui eu tenho a minha composição final com essa montagem que ilustra uma das alternativas pelas quais a gente pode utilizar essas máscaras em relação à tipografia aqui no Photoshop.